Bom dia, galerinha! Quem tá falando aqui é o tio Pedro aí, que tá fazendo o quê? Um vídeo a cada 2 anos, né? Infelizmente. Mas olha só, nesse ano, como o tio Pedro tem falado com a galerinha ali, né? E principalmente com a galerinha do 6º ano, do 7º, que o tio Pedro vai procurar colocar pelo menos um vídeo por semana a respeito dos nossos conteúdos. Então, vamos lá, tio Pedro, sem enrolação, vamos junto. I love you vocês, vamos para mais um vídeo aí. Né? Mais um vídeo, mas quando é que eu gravei o último vídeo? Então só vamos aí, ó. Tio Pedro, o que a gente está estudando, galera? O que história estuda, mano? A gente ficou confuso nos primeiros dias de aula, tipo assim, história estuda história, tio Pedro, a gente estuda história. Tá, mas beleza. Do que é feito a história? Do que é feito esse estudo? Qual é a matéria desse estudo, tio Pedro? A matéria desse estudo, galera, é os seres humanos e as suas diversas contradições, né? As suas ações no tempo e no espaço. E percebe com o tio Pedro, lembra aí do seu melhor amiguinho ou dá uma olhada assim nas suas relações aí ao seu redor. O tanto que é difícil às vezes a gente entender os nossos colegas, os nossos irmãos, né? As nossas relações. E a história, pessoal, ela se debruça, né? Ela coloca assim a sua lente para tentar entender essas relações humanas, saber como é que foram, por exemplo, revoluções, acontecimentos históricos como manifestações e movimentos, seja políticos, religiosos e tudo mais. Tio Pedro, então faz sentido dizer, né, que história estuda a história dos homens, né, tio Pedro? Porque só homens que têm religião, que constroem uma sociedade, que constrói seus sistemas de política e tudo mais. Então a história da humanidade, a minha história, a sua história, a história de todos nós, né? E a nossa história é marcada por essa impermanência da gente nunca conseguir saber ao certo tudo de como foi as coisas no passado, porque a gente não tem uma realidade que consegue chegar muito próximo disso. Mas assim, com o uso das fontes, com o uso de imagens, com o uso de relatos, a gente vai tendo uma ideia do que foi aquelas realidades do passado. Mas olha só, pra gente não esquecer nunca mais, o que a gente estuda história, tio Pedro? A gente estuda a história da humanidade, que é a minha história e que é a história de vocês aí, beleza? Mas olha só, tio Pedro, então se a gente estuda a história da humanidade, quando é que essa história começou, tio Pedro? Galera, segundo uma teoria, que é desse livro aqui, ó, que vai aparecer aqui na tela, do Harari, né, que é uma breve história da humanidade, ele vai falar que os seres humanos surgiram nesse planeta que a gente chama de Terra plana, não, Terra, né? Surgiu lá por volta de 2,5 milhões de anos e aí a gente começou a povoar esse espaço, começou a estabelecer relações, a modificar a natureza. Isso aí, ó, a tia Eliane vai dar uma baita ajuda para vocês. Começou a modificar esse espaço e a trazer o que, tio Pedro? Uma nova realidade, pessoal. Então, os seres humanos há 2,5 milhões de anos começaram a povoar esse planeta, né? Fazendo as suas modificações. E o que acontece, galera? A nossa espécie, nós seres humanos, somos muito antigos. E lembra com o tio Pedro que aqui já existiu um monte de animal cabuloso, né? O Davi sabe muito mais do que a gente, por exemplo, como os dinossauros, né? E esses animais, tio Pedro, eles simplesmente não existem mais. Aí eu sempre fiz a pergunta quando eu tava lá na escola, né? Gente, eu nunca prestava atenção nos conteúdos, mas por isso que eu tô tentando ajudar vocês a prestarem mais atenção aí. Tio Pedro, o que é? Por que os seres humanos estão permanecendo há tanto tempo na Terra? Que fator contribuiu para isso? Porque se a gente olha para os dinossauros, eles são incrivelmente gigantes e a gente é tão pequenininho. Imagina a gente, galera, 2,5 milhões de anos atrás, não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem nem banheiro. Como é que a gente conseguiu viver? Como é que a gente conseguiu se virar no meio dessa natureza, pessoal? Uma coisa ajudou muito a gente, galera. Foi a fofoca. Essa coisa, como o Harari fala, foi fundamental para a manutenção da nossa existência. E eu tenho certeza que isso não passou pela sua cabeça, mas foi a fofoca. Tio Pedro, o que é fofoca? É aquilo que minha vizinha fica fazendo quando minha mãe chega em casa, falando que eu estava jogando bola e estava batendo na porta dela? Não, galera, mas pode ser também. Mas a fofoca no sentido do quê? De ter capacidade de se comunicar de uma maneira complexa, de uma maneira organizada, né? Uma fofoca que a gente consegue dizer assim
assim pro outro, olha, eu vi em tal lugar, tal coisa que pode ser perigoso, eu acredito que aquilo ali pode ser bom para a nossa existência e pode nos ajudar a defender. Essa capacidade de comunicação da nossa espécie, né, nos ajudou, pessoal, a chegar aqui e estarmos vivos até hoje. Então a comunicação é muito importante, porque tem estudos, por exemplo, que macaquinhos, que golfinhos têm uma comunicação também, mas não tão complexa quanto a nossa. A gente consegue falar de coisas que a gente nunca viu, por exemplo, um mito lá dos gregos, eles nunca viram Zeus, Homero, nada do tipo, mas eles conseguem dizer e relatar histórias e formar uma cultura. Então, os seres humanos, com a sua capacidade de comunicação, foi que nos fez chegar aqui hoje, estarmos vivos ainda nesse planeta e procurando também, né, tio Pedro, sempre cuidar e ter uma boa relação com a natureza, porque aqui é a nossa casa. Então, lembrando para vocês, tio Pedro, o que é que estuda história? História da humanidade. A minha história, opa, é para cá, a minha história, a sua história e também é lógico, tio Pedro, a história de toda a humanidade, as suas ações, as suas omissões e como a gente deve pensar a nossa vida, de como a gente deve fazer questionamentos. Tio Pedro, história tem verdade? Galera, história tem pesquisa, história tem busca e a gente constrói junto conhecimento, beleza? Tamo junto, forte abraço pra vocês e pra galera do INEB, pra galera do CEPROM, pra galera do Alelos que também acompanha o tio Pedro. I love you vocês, tamo junto, deixa um comentário aqui e fala assim, salve, salve tio Pedro, tamo junto, hein? Falou galerinha, forte abraço, é nóis!